como manter o estado nutricional, então, durante essa jornada oncológica. Porque a gente falou da necessidade do acompanhamento e ainda a necessidade desse paciente ter aí essas alterações do estado nutricional minimizadas ou até evitadas durante essa fase. Agora, a pergunta é, como será, né, que nós podemos manter esse estado nutricional, ou seja, manter o paciente livre da desnutrição, da sarcopenia e da caquexia durante a jornada oncológica? E a primeira questão, né, sem dúvida nenhuma, é fazer essa avaliação nutricional precoce, contínua e individualizada, né? Porque muitas vezes a gente pode ter um paciente que está bem nutrido e não vai exigir novas ferramentas, assim como a gente pode acompanhar aquele em risco de desnutrição e aquele já desnutrido, ou sarcopênico, ou de repente com caquexia. Então, eu costumo dizer na minha fala, aqui nessa rede Oncologia Bem Nutrida, a necessidade de você adotar um nutricionista oncológico e chamar de seu. É importante, gente, porque essa parceria vai auxiliar nas triagens nutricionais e diagnósticos para que a sua jornada durante o tratamento possa ser de menor impacto, né? Então, monitorar peso, monitorar composição corporal são fatores de sinais de alerta para manter esse estado nutricional. E aí a gente vai implementando as melhores ferramentas. Então, o primeiro passo para manter o estado nutricional durante a jornada oncológica é ter o acompanhamento nutricional. A seguinte questão que a gente tem que discutir é porque esse profissional da nutrição, ele vai ter habilidades e competências de tal fato que possa adaptar o seu plano alimentar, segundo o tipo de câncer, o tratamento, né, os efeitos colaterais, as necessidades específicas. Então, quem vai fazer essa orientação, via de regra, é o profissional da nutrição. Quantas são as vezes que você perguntou para sua equipe médica sobre alimentação e escutou, você pode comer de tudo, ou restringe uma série de outros alimentos. Vou dar um exemplo, né? Muitos chegam aqui, eu vou dizer muitos não, todos, tá? Eu vou colocar todos porque realmente essa é a minha experiência. E o paciente me pergunta, Milena, eu recebi uma lista enorme dos alimentos que eu preciso excluir durante as sessões de quimioterapia. Isso é verdadeiro? Via de regra, a grande maioria das questões que estão ali descritas não são necessárias. Exemplo, evitar alimentos cítricos. Não tem nenhuma necessidade em se evitar alimentos cítricos durante a quimioterapia. A não ser que você desenvolva mucosite. Aí tudo bem, porque você vai ter sensações dolorosas nesse processo. Mas o que a gente precisa é adaptar esse planejamento e essas orientações alimentares adequadas a esse momento que você está vivendo. Ou, de repente, situações do tipo, né, não pode consumir tomate, não pode consumir leite, não pode consumir carne. Gente, tudo isso tem particularidades. A gente ainda não tem níveis de evidência que diz tire os alimentos de todos os pacientes. Então, nós precisamos, sim, desse acompanhamento nutricional. A gente precisa desse profissional que tem essas habilidades e competências na orientação nutricional de tal forma que possa adaptar esse processo. Outra variável que ajuda muito na manutenção do estado nutricional é uma boa hidratação. É muito comum que o paciente oncológico ele tenha alteração no sabor, inclusive de água. Então as pessoas dizem, olha, a água tem um sabor metalizado, a água tem um sabor amargo, tem um sabor azedo. Então nós precisamos, dentro desse processo, entender
que é um momento que precisa de ajuste. Então, de repente, para melhorar a aceitação, utilizar uma água saborizada, um gelo saborizado, uma bebida em temperatura ambiente, variando aí para uma temperatura gelada, que também é muito adaptável dependendo do tipo de tratamento que você está fazendo. E aí a gente vai ajustando isso às preferências daquele momento. Quem nunca aqui que está passando pelo tratamento oncológico passou por situações, de repente, de uma vida consumir aquele determinado alimento e durante essa fase desenvolver aversão, né? Não conseguir nem olhar para esse alimento. Isso é muito comum. Então, nada está errado. É que é um momento em que o paciente tem efeitos colaterais dos tratamentos, especialmente rádio, quimioterapia, imunoterapia. Cada organismo responde de uma forma. Então, precisamos nos atentar a isso. Para manter o estado nutricional nessa jornada também há necessidade de inserir suplementação nutricional quanto necessário. E aí, muitas vezes, acaba até tendo um conflito entre equipe médica e profissional da nutrição. O que eu quero dizer para vocês? A ciência é muito clara e nos respalda que toda deficiência nutricional deve ser corrigida. Vou repetir. A literatura atual nos respalda que toda deficiência nutricional no paciente oncológico deve ser corrigido. Então, com muita responsabilidade, o nutricionista oncológico, ele é o profissional habilitado, de repente, para fazer uma correção de uma anemia, da deficiência de vitamina D, de vitamina C, de zinco. E a gente precisa parar com esse conceito de achar que todo suplemento vai ser um substrato para o tumor, e esse tumor vai crescer, e esse câncer vai se desenvolver e vai progredir. Por isso que existe uma ciência que estuda nutrição oncológica. Gente, nós estudamos para tal prescrição. Seja se eu vou utilizar um suplemento de vitaminas, de mineral, de proteína, se eu vou usar uma fórmula hipercalórica, hiperproteica, veja, o profissional, ele está habilitado para fazer tal prescrição. Então, a gente precisa acreditar naquele profissional que nós adotamos, né? Porque senão, realmente, os conflitos irão acontecer. É muito claro, né, que a medicina, ela fala muito pouco sobre nutrição, especialmente na oncologia. A experiência que eu tenho, especialmente aqui no meu local de atendimento, é que os pacientes chegam sem orientação absolutamente nenhuma, tá? Eles não sabem nem o que eles têm que fazer. A fala é comum, eu acho que não só aqui no meu ambiente de trabalho, em todos, que o paciente pode comer de tudo. O que ele quiser comer, ele pode. Então, se ele quiser comer todos os dias um fast food, ele pode. Não é assim. A alimentação, ela deve ser saudável e adequada. Adequada ao estado nutricional, aos efeitos colaterais, ao próprio tratamento, né? Então, a gente precisa entender todo esse processo. Outra variável para manter o estado nutricional durante a jornada oncológica é a gente minimizar os efeitos colaterais, gente. Nós temos ajustes alimentares que podem, com toda certeza, minimizar os efeitos colaterais. Então, de repente, você está passando por náuseas e vômitos. O que a gente pode fazer? Por exemplo, mascar gengibre ou utilizar gelo com gengibre, ou talvez utilizar um gengibre desidratado. Enfim, é uma opção legal, além de alimentos mais secos, mais frios, cuidado com alimentos ou preparações com cheiro muito forte. Então, nós temos esses ajustes que nós vamos aí ensinando e trabalhando junto a esse paciente. Uma outra questão, de repente o paciente apresenta diarreia, né? 10, 12 evacuações de fezes líquidas ao dia. Então, o que a gente tem que fazer? Cuidar das gorduras, né? As preparações mais cozidas, trabalhar um pouco mais a microbiota com uma boa fibra, né? Nem digo aqui com os probióticos, porque probióticos, que são os lactobacilos, as bifidobactérias, os saccharomyces, eles fazem parte de um suplemento que é muito individualizado.
Então eu falo assim, gente, eu fico até incomodada de repente quando o paciente já chega sem conhecimento nenhum da sua microbiota, utilizando aí ou uma autoprescrição ou de repente com uma indicação utilizando um probiótico. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Outra questão que dá pra gente adaptar é quando o paciente apresenta mucosite, né? Que são aquelas feridas, aquelas lesões em cavidade bucal, né? Aqui na boca. Então, optar por abrandar essas fibras. Alimentos mais macios, mais pastosos, menos ácidos, menos condimentados. Utilizar chá de camomila gelada ajuda muito nesse processo de reptilização. E aí, se vai usar de repente com uma glutamina ou não, vai depender de cada caso. Mas a gente tem muitos ajustes para manter esse estado nutricional. Por exemplo, nos casos de constipação, melhorar a hidratação, aquela hidratação que eu falei para vocês, ajustada, aumentar fibras, né? Então, efetivamente, a gente tem sim muitas estratégias que nos apoiam a manter o estado nutricional desse paciente. Outra questão, como podemos estimular a promoção dessa aceitação alimentar? Vou dizer que 100% dos pacientes oncológicos, ou vamos até deixar 1%, né, 99% dos pacientes, eles passam por algum ajuste durante os tratamentos de aceitação alimentar. Então, a primeira coisa é negociar sobre preferências e aversões, para a gente conseguir fazer o ajuste desse planejamento e dessa alimentação adequada e saudável. E uma outra situação, né, é ter sempre, durante essa fase, o cuidador próximo. Por que que eu digo isso? O apoio emocional e psicológico são, assim, fundamentais durante essa fase, né? Porque muitas vezes o paciente, ele vai ter uma limitação no preparo das suas refeições. E se isso somar-se a alterações de apetite, de paladar, inclusive essa instabilidade de humor, né? O paciente está desmotivado. Então, é importante nesse momento que a família ou o cuidador se envolva no preparo e também como companhia, incentivando essa alimentação. O que não é possível nesse momento é forçar o paciente a se alimentar, é gerar um estresse nesse ambiente. Então, eu tenho situações aqui de vivências para compartilhar tristes, né? Então, eu já tive situações no ambiente de atendimento onde a família diz, olha, eu não vou fazer mais nada por ele porque ele não come, ele não tem consciência, né? Ele tá fazendo birra. E não é assim. É um momento que o paciente, durante a jornada oncológica, vai ser para sempre? É uma outra questão que me perguntam. Não, é uma fase. Então, é importante o envolvimento do cuidador, seja o familiar, o filho, a filha, a esposa, o marido, né? O próprio cuidador contratado, mas deve ser um momento de acolhimento. Imagine só, as pessoas, elas têm consciência de que elas precisam consumir, mas as alterações de apetite, elas são intensas. E muitas vezes, quando a gente força esse paciente a se alimentar, ele nauseia, ele desenvolve aversão ao processo. Então, a gente precisa ter todo o cuidado e todo o acolhimento neste momento em que nós estaremos vivenciando essa etapa com o nosso, né, com o nosso cuidado, com aquela pessoa que a gente está cuidando, né? Numa fase mais tardia, para manter o estado nutricional, pode ser que esse paciente tenha necessidade, de repente, de ser nutrido por uma sonda, que é a nutrição enteral, ou, de repente, num ambiente hospitalar, a nutrição parenteral. Pode ser, né? Não vou dizer que isso é comum, mas é uma forma que a gente teria de manter o estado nutricional desse paciente durante essa jornada, né? Outra questão que eu coloco como prioridade nessa pergunta nossa de início é o acompanhamento também por uma equipe de vários profissionais. Então, o nutricionista oncológico, o seu médico, o psicólogo, o fono, né? O educador físico ou fisioterapeuta, para trabalhar e minimizar a questão da perda da massa muscular, a manutenção ou até mesmo a recuperação. Então, é importantíssimo
que a gente pense que para manter o estado nutricional precisaremos sim de uma união de vários saberes para o bem-estar e a melhor qualidade de vida do paciente oncológico. Eu já falei a necessidade de controlar os efeitos colaterais. Às vezes a psicologia nos ajuda muito nesse processo, porque a correção, o trabalho com cuidado, com acolhimento, muitas vezes faz com que esse paciente controle a sua ansiedade, os seus níveis de depressão, as suas oscilações de humor, e isso impacta diretamente na redução de alguns efeitos colaterais, né? Eu costumo guardar uma frase de uma colega da psicologia que diz: não podemos esquecer que sempre estamos lidando com o amor da vida de alguém. E é verdade, né? Quando eu estou aqui atendendo meu paciente, eu penso: olha, eu estou lidando com o amor da vida de alguém, e não é qualquer pessoa, né? É um ser humano que precisa ser tratado em todo o cuidado integral. É importantíssimo. E eu gosto muito de falar do educador físico, né? Eu sou fã do exercício físico na oncologia, porque normalmente o exercício físico ele é mais recomendado do que contraindicado. E o exercício, especialmente quando a gente pensa em exercício de força, ele ajuda na manutenção da massa magra, ele melhora a performance, capacidade funcional, que são as atividades do dia a dia, e por consequência a qualidade de vida desse paciente. Então, sempre que possível, não é para interromper o exercício físico, muito pelo contrário. Todos os meus pacientes escutam de uma forma muito clara, claro, quando é possível, né? Porque às vezes a gente tem paciente tão sarcopênico, tão desnutrido, já com caquexia, que não consegue nem levantar da cama. Então, para esse indivíduo, eu começo ali iniciando a indicação de uma fisioterapia para reabilitar esse paciente e depois iniciar aí um programa responsável, né? Claro, um programa responsável com um educador físico. Eu sou realmente fã da junção da nutrição com o exercício físico no bem-estar e na qualidade de vida do paciente oncológico. Realmente, gente, esses fatores do estilo de vida podem mudar, podem transformar positivamente a vida aí do paciente oncológico, né? E não é uma bobeira. Tudo que eu tô falando aqui para vocês tem base segura na ciência, de uma pessoa que já está aí em atendimento clínico desde 2020, desde 2003 eu atendo pacientes e pacientes também da área oncológica, de tal forma que a gente acaba construindo dentro das nossas vivências e experiências realmente o quanto a nutrição pode ser transformadora junto com tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, a gente consegue compreender aqui desses temas abordados e já indo para as mensagens finais, que é muito relevante adotar um profissional nutricionista, especialista em oncologia para a sua jornada durante o tratamento do câncer, né? Então, ter um profissional habilitado faz parte desse bem-estar e da qualidade de vida, né? Que ele possa trabalhar junto com a equipe médica, melhorando todos os fatores possíveis e mantendo o estado nutricional, né? Outra questão que a gente tem, assim, tido uma preocupação especial, principalmente nos dias atuais, sobre as informações que muitas vezes você, paciente, tem acesso, né? Por que eu tô dizendo isso? Porque você precisa buscar informações responsáveis, científicas, de profissionais que são especialistas em oncologia. Porque, de repente, se você procurar profissionais que não trabalham na área, pode sim
ter alguma divergência de informações. Então, é importante que seja se vai ser numa rede social, se você vai buscar um profissional para um atendimento presencial, ou se você vai buscar a leitura de qualquer título, é relevante que você se pergunte se é um profissional habilitado na área de oncologia. Porque, como eu já falei, existem muitas especificações para essa jornada. Então, a gente precisa pensar com carinho nessa questão. Outro fato é acreditar que é sempre possível minimizar os efeitos sobre o estado nutricional, evitando ou reduzindo desnutrição, sarcopenia ou caquexia. Ainda falando de manter estado nutricional, também é possível, através da nutrição, minimizar os efeitos colaterais da terapia antitumoral. É muito possível, porque os ajustes na alimentação podem interromper, inclusive, eu não vou dizer nem só minimizar, mas interromper esse ciclo dos efeitos colaterais que você escutou lá durante o atendimento médico, que é assim mesmo. Muitas vezes eu escuto, o paciente está vomitando, tomando a medicação, porque é importante também que faça todo o aspecto do tratamento e não melhora. E à medida que a gente tira os principais gatilhos ou ajusta a alimentação, esse paciente pode se recuperar. Então, é muito importante a gente lembrar disso. E outra questão, né? Não acredite 100% quando alguém te falar perder peso é normal, depois você recupera. Não é bem assim, né? A gente sabe que a perda de peso de grande expressão, ela tem repercussão clínica. Então, é claro que você pode recuperar depois que os efeitos colaterais estiverem minimizados ou zerados, como, por exemplo, pós um tratamento. Isso é verdade. Só que nós precisamos pensar que essa perda leva impactos negativos, como a gente falou aqui na live de hoje. Então, não dá pra gente ter aí interiorizado essa questão. Observe o que eu disse para você. Se essa perda de peso começar em 30 dias a estar muito maior que 5% do seu peso habitual, procure rapidamente uma conversa com o seu médico ou um profissional da nutrição. Porque a gente sabe que alterações expressivas do estado nutricional aumentam complicações, maior toxicidade das drogas, da quimioterapia, faz com que o tratamento possa ter a necessidade de ser interrompido, ou de repente você pula o tratamento, né? Vamos pensar quando o paciente tem uma queda de imunidade, então a gente tem critérios para esse processo. Então, embora a gente entenda que a queda da imunidade ela tem muita relação com os efeitos colaterais de algumas drogas da quimioterapia, mas se a sua alimentação não estiver adequada, isso vai ser pior, eu não tenho dúvida nenhuma. Lembrando que todas essas alterações afetam diretamente a sua qualidade de vida, maior risco de morte e menor sobrevida. Então não é isso que a gente quer. Então, dessa forma, a gente consegue compreender as duas questões iniciais, temas que são discutidos aqui na live de hoje, que é o primeiro, né? Qual seria o impacto do estado nutricional durante a jornada oncológica? Então, a gente já viu a necessidade desse acompanhamento nutricional de tal forma para que você consiga estabelecer o maior padrão possível desse estado nutricional. E também a nossa segunda questão era como manter esse estado nutricional para o paciente durante essa fase, né? Então, eu entendo que nós fizemos uma importante discussão aqui no dia de hoje sobre esses temas e dizer para vocês que sempre às segundas-feiras, às 12h07, estarei aqui no canal Oncologia Bem Nutrida para discussões de temas relevantes na oncologia, falando sobre o importante papel da nutrição e qual é o impacto
dela durante toda a jornada oncológica. Em alguns momentos eu tenho trazido convidados para essa discussão e outros nós estaremos aqui em temas relevantes. Eu quero saber agora, aqui, se alguém tem dúvida, se alguém gostaria de perguntar alguma coisa antes da gente encerrar, né? Várias pessoas estão aqui, como eu já disse, né? Sejam todos aí bem-vindos. Ótimo, né? Muita gente aqui acenando. Isso é muito bom, né? Mostra a necessidade dessa discussão constante sobre a relevância da nutrição na jornada oncológica. Muito bem. Então, eu espero você na próxima segunda-feira aqui na Rede Oncologia Bem Nutrida para que a gente possa discutir mais e mais sobre o papel da nutrição na jornada oncológica. Um forte abraço para vocês e até mais. Uma excelente semana pra gente.